Olá, caro amigo, cara amiga, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e sou responsável por essa plataforma. Você vai assistir uma explanação ou uma aula sobre asma. Essa aula ela é destinada para não profissionais de saúde. Ela é destinada para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa doença, principalmente para pacientes que possuem asma ou pais de pacientes asmáticos. Então, nós vamos utilizar uma linguagem menos técnica nessa aula, que talvez para você, um profissional de saúde, não seja interessante. Então, vamos iniciar nossa explanação sobre asma. Então, mostrando aqui como vai ser o roteiro da nossa aula, vamos falar sobre a definição da asma, mostrar a epidemiologia no mundo, no Brasil, falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, que é o que ocorre de errado no organismo de pacientes com asma, de diferente, né? Quais são os sintomas que o paciente da asma tem, como é feito o diagnóstico da asma, dar uma pincelada para que se entenda como é realizado o tratamento da doença e falar um pouquinho sobre a adesão do tratamento, tão importante para o controle dos sintomas da asma. Só de curiosidade, durante a aula vamos mostrar alguma arte, algumas figuras que são feitas por pacientes asmáticos, expressando como eles se sentem numa crise de asma, que é o quadro mais exacerbado da doença. Então, falando um pouquinho sobre a definição da asma, nós temos aqui uma definição dada pelo GINA. Essa sigla GINA significa Iniciativa Global para a Asma. E ele é um encontro de estudiosos sobre a asma no mundo todo, do Brasil e do mundo todo, e que todo ano eles publicam um documento mostrando aqui as novidades sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, sobre a condução de pacientes com asma. Então, todo profissional que trabalha com asma, no tratamento de asma, ele deve seguir as orientações que o GINA fornece, que são anuais. Então, lendo um pouquinho aqui a definição, é uma enfermidade caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, que acarreta sintomas de sibilância, falta de ar, aperto no peito e tosse produtiva, ocorrendo em horários, intervalos de intensidades variáveis e decorrentes da limitação ao fluxo de ar pulmonar pela inflamação. Então, o que ocorre de mais errado no pulmão, de diferente no pulmão do paciente asmático para o paciente não asmático, é a inflamação. Os pacientes com asma, ele tem uma inflamação pulmonar mais evidente e mais intensa. E essa inflamação, ela tem graus variáveis de intensidade. Tem pacientes que têm uma inflamação mais grave, por isso que vão ter mais sintomas e mais sintomas graves, e tem pacientes que têm um grau de inflamação menos intensa, consequentemente também com sintomas menos intensos. E os sintomas a gente vai falar um pouco mais à frente, mas ele já fala aqui, ó, sibilância, que é o chiado no peito, o paciente parece que tem um gato dentro do peito miando, é aquele ruído bem fino, falta de ar, aperto no peito e tosse produtiva. Essa tosse é decorrente do aumento de produção de secreção que ocorre nos pacientes com asma, principalmente nas crises de asma. E isso ocorre em horários, intervalos e intensidades variáveis, porque depende tudo do grau de inflamação pulmonar que o paciente tem. Então, essa inflamação, o que é que ela vai ocorrer? Ela vai decorrer uma limitação ao fluxo de ar. O ar vai ter dificuldade de passar pelos brônquios, como você vai ver um pouquinho mais à frente. Então, feita aqui a nossa definição sobre asma, então a inflamação é o problema base do paciente que tem asma, e essa inflamação ela tem graus diferentes de pacientes para pacientes e de dias para dias. Tem dia que o paciente está com menos inflamação, tem dia que ele está com mais inflamação, ele está com mais sintomas. Então, isso varia, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, afeta em torno de 235 milhões de pessoas no mundo. Tem um estudo de prevalência no Brasil que diz que 10 a 20% das crianças apresentam asma. A maioria dos pacientes apresentam asma que se inicia na infância, em torno de 1 a 2 anos, porém ela pode ser iniciada em qualquer idade. Tem criança que começa mais tarde, com 9 anos, com 7 anos, e tem pacientes que começam
a asma apenas na vida adulta também. O Brasil é o 8º país com maior prevalência de asma no mundo todo. Segundo os dados aqui já de 2014, já tem 10 anos esse dado, houveram 116 mil internações por asma no Brasil, com em torno de 5 óbitos por dia. Felizmente, ainda se morre pouco de asma, graças a Deus, mas existem muitas internações, paciente perde, criança, quando é criança, perde escola, quando é paciente adulto, perde o trabalho, então é uma doença que causa prejuízos à vida da pessoa. Então, falando sobre a fisiopatologia, que é o que ocorre de errado, de diferente no paciente do asma de uma pessoa que não tem asma, como disse a vocês, olha, ele tem uma inflamação pulmonar crônica em graus diferentes. Então, é variável de paciente para paciente e de época para época também. Tem épocas que o paciente está com mais inflamação, tem época que está com menos. E tem pacientes que têm mais inflamação do que outros. Por quê? Isso não se sabe ainda por que isso acontece. Então, nós temos o período intercrise, que é quando o paciente ele fica sem sintomas, e o período de crises ou de exacerbação. Nesse período de crise, existe uma tendência de fechamento ou obstrução dos brônquios. Eu vou explicar um pouco melhor mais à frente, mas você já vai sabendo aqui. E esse fechamento ou obstrução dos brônquios provoca uma redução da passagem de ar dentro dos brônquios. Você vai entender um pouco mais à frente também. E, consequentemente a tudo isso, nós teremos uma dificuldade em trocar o oxigênio e o CO2, que é o gás carbônico, que é a função do pulmão. A função pulmão é colocar para dentro da corrente sanguínea oxigênio, que ele respira do meio externo, e eliminar o CO2 que a gente produz no nosso dia a dia, as nossas células, o nosso corpo produz, e eliminar esse CO2 pela expiração. Então, na inspiração, ele vem o oxigênio que vai para a corrente sanguínea e a gente elimina o CO2 ou o gás carbônico na expiração, quando colocamos o ar para fora. Muito bem, e o que vai acontecer no paciente com asma? Vamos ver nos slides seguintes. Então, aqui para que se entenda, é um pulmão normal, então o ar vai entrar aqui pela traqueia, por esse tubo. Nós podemos palpar a traqueia aqui na região do pescoço, e ela vai cair aqui nos brônquios, olha só. E esses brônquios, como você está vendo nessa figura, vai se subdividindo até chegar no local onde vai haver a troca de gás, que é o alvéolo. Olha só aqui, essas bolinhas que você está vendo aqui são os sacos alveolares que têm bilhões de alvéolos. Se a gente pudesse espalhar todos os alvéolos que nós temos no nosso pulmão, um a um, isso seria mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, certo? Então nós temos bastante alvéolo e o ar vai passar por dentro desses brônquios até chegar no alvéolo e vai voltar pelo mesmo caminho, né? Ele vai entrar rico em oxigênio e vai sair rico em gás carbônico, que é o CO2, para ser expelido na atmosfera. Muito bem, então aqui nós visualizamos um brônquio normal. Olha, o ar vai entrar aqui por esse... Veja que é um espaço bem amplo, né? E ele vai entrar e vai seguir até lá para o alvéolo e vai voltar por esse mesmo local vai entrar rico em oxigênio e voltar rico em CO2 para ser exalado na atmosfera. Num paciente com asma, veja só aqui a diferença. Ixi, olha só. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui uma inflamação. Essa inflamação vai contrair a musculatura do brônquio, tá certo? Ela vai aumentar a produção de muco e olha o espaço que o ar vai passar. Olha a diferença desse espaço para o ar passar e desse espaço. Então a diferença vai ser muito grande. Então o ar vai ter dificuldade de chegar lá no alvéolo e vai ter dificuldade também de voltar com o CO2. Então a dificuldade da passagem do ar é o que caracteriza a crise de asma. Tá certo? Então, por isso aqui nós escutamos aquele chiado no peito, é o barulho do ar passando dentro do brônquio na hora em que você está, principalmente na hora da crise de asma, que é quando os sintomas são mais evidentes.
Nessa outra figura, nós visualizamos também a mesma situação. Olha aqui, aqui é o brônquio, é um desenho, né? Aqui é a musculatura do brônquio, tá certo? Aqui são todas as células que fazem parte do brônquio, da estrutura como um todo. E aqui, olha, aumentou a produção do muco e o músculo se contraiu e junto com a maior produção de muco vai haver apenas esse espaçozinho aqui para o ar passar. Então ele vai ter dificuldade de passar, vai ter dificuldade de levar o oxigênio para o alvéolo e voltar com o CO2 para o meio externo. Essa é o que caracteriza a crise de asma e nos pacientes que têm inflamação crônica, isso se torna cada vez mais frequente. Então, quais são os sintomas que o paciente vai apresentar? Períodos fora das crises, os pacientes podem ser assintomáticos, ele pode não ter sintomas, né? E mesmo os pacientes fora das crises, sintomas mais frequentes são de tosse noturna diária, não é aquela tosse noturna que o cara tossia um dia ali e outro dia aqui, não, é uma tosse noturna que acontece diariamente, geralmente pela madrugada. Ou sintomas aos esforços, na hora que ele vai fazer um exercício físico, vai correr, vai jogar um futebol, vai fazer uma atividade física, ele começa a tossir. São sintomas de persistência da asma. E na crise de asma, o que é que vai acontecer? Tosse seca ou produtiva. De uma maneira geral, essa tosse se inicia seca e depois ela se torna produtiva. Pode já iniciar com tosse produtiva, não é obrigatório já iniciar com a tosse seca. E o cansaço e falta de ar. O paciente vai ter dificuldade de respirar, na verdade não é nem de respirar, é de ventilar, que é fazer o ar entrar e o ar sair, tá certo? Tem a sensação de chiado no tórax, exatamente é aquele ruído que faz quando o ar vai passar por dentro daquele brônquio que você viu, aquele brônquiozinho estreito, né? E ele pode ter também a sensação de aperto no tórax ou de opressão. Esses são os principais sintomas de uma crise de asma. Na verdade, é muito fácil identificar uma crise de asma, não há necessidade nem de você ser profissional de saúde para isso. Quem tem quem tem asma, ou quem tem um filho com asma, ou um parente com asma, você já identifica, porque o paciente começa a chiar o peito, começa a tossir e ter um esforço para respirar na hora da crise de asma. Então, é relativamente fácil essa identificação da crise de asma. Então, ainda os sintomas persistentes, como eu já havia falado para vocês, tosse e despertares noturnos são sintomas de persistência da asma, aquele paciente que não está com a asma controlada, e tosse e chiado associado aos esforços, como foi dito no slide passado. Os pacientes com asma podem encontrar associados duas situações: a dermatite atópica, que são aquelas lesões principalmente localizadas na porção interna do cotovelo e na porção também interna dos joelhos, na parte de trás dos joelhos e na parte da frente dos cotovelos. São lesões avermelhadas que incomodam bastante. Essa dermatite pode aparecer de outras maneiras em outros locais, mas os locais mais frequentes são esses daí, joelhos e cotovelos. E pode ter também sintomas de rinite alérgica, são doenças que andam juntos, a dermatite atópica, a rinite alérgica e a asma. A rinite alérgica se caracteriza por aquela obstrução nasal crônica, aquela coceira no nariz, o prurido nasal crônico, irritação nos olhos avermelhados associados, e são sintomas que podem acontecer também em paciente com asma, porque são doenças que andam juntas. Nesse slide, vamos falar dos desencadeadores das crises de asma, ou chamados gatilhos. São aqueles fatores que iniciam um episódio de crise de asma. O primeiro deles são as infecções virais, que são mais frequentes em crianças, mas também em adultos. É muito difícil a gente controlar uma disseminação viral. Nós vimos isso na pandemia do Covid-19 recentemente, como houve dificuldade em controlar essa disseminação do vírus, então é muito difícil
esse controle. Felizmente, o Covid-19 não teve relacionado ao aumento do número de crises de asma. Não quer dizer que ele não possa desencadear, mas não foi. Ele causou outro tipo de problema pulmonar. Então, as infecções virais é o primeiro desses desencadeadores. Em seguida vem o ácaro. O ácaro ele está presente aqui, olha, aqui é o vírus. O ácaro ele está presente na poeira doméstica. Todos aqueles fatores que acumulam poeira, tapete, cortina, bicho de pelúcia, eles estão cheios de ácaro e o contato dele com o paciente pode desencadear uma crise de asma. A fumaça do cigarro é outro desencadeador. A fumaça ele possui mais de 4.000 substâncias, então ele é extremamente tóxico para o pulmão. O paciente com asma ele não tem o direito de fumar, mas existe aquele tabagista passivo quando existe alguém que mora com a pessoa que fuma. Então deve-se orientar essa pessoa a fumar fora de domicílio ou então de preferência até deixar de fumar. Os pelos de animais são outros desencadeantes, não é exatamente um pelo, só que quando o pelo ele cai, ele vem resquícios da pele, são resquícios das células. Quando é inalada pelo paciente, pode ser um desencadeador da crise de asma. Os exercícios são outro fator aqui que a gente pode ver a atividade física desencadeante de uma crise de asma, por isso que nós orientamos ao paciente asmático que vai fazer uma atividade física, ele fazer um aquecimento prévio, um pouquinho mais lento, começar mais devagar a atividade física. Isso é muito difícil em criança, né? Porque criança vai logo correr e acabou-se. Mas, de uma maneira geral, orientamos a fazer um aquecimento e aos poucos até iniciar a atividade física de uma forma plena. A mudança climática, apesar de estar no popular, digamos assim, que ela é um desencadeador importante, mas ele não é tão importante assim, mas pode ser um desencadeador da crise de asma. E por fim, nós temos os alimentos, que raramente são desencadeantes de crise de asma. Então eu pego muito no consultório, os pais trazem crianças que a criança não pode comer mais chocolate, não pode comer mais ovo, não pode tomar mais leite, porque senão ela vai ter crise de asma. E geralmente não está associado a isso daí. Tá? A alergia alimentar ela tem outros sintomas, principalmente sintomas de pele, o olho inchado, a boca inchada, diarreia e assim por diante, sangue nas fezes e não sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios dificilmente estão associados à alergia alimentar. Então, de uma maneira geral, o paciente com asma ele está livre para fazer a sua alimentação de qualquer coisa. Não é o alimento que vai causar a crise de asma. Os mais importantes, repetindo, infecções virais, o ácaro, fumaça de cigarro e pelo de animais. Esses são os grandes desencadeadores das crises de asma nos pacientes. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico de asma ele é feito basicamente pelo quadro clínico. Os sintomas de crise de asma, aquele sintoma de aperto no peito, de chiado no peito, de cansaço, de falta de ar, de tosse cheia, a história de já ter ido várias vezes ao pronto-socorro por essa situação de cansaço, a história de ter sido internado várias vezes, que tem tosse noturna quase todos os dias, que tem limitação para fazer atividade física, que é a tosse na atividade física. Então, através desses sintomas, o médico já consegue fazer o diagnóstico de asma. Então, não é difícil fazer esse diagnóstico para o profissional de saúde. Em termos de exame, existem as provas de função pulmonar. Elas podem ajudar em alguma situação diagnóstica, mas ela é muito mais importante para fazer o acompanhamento, né? Você faz o exame e depois de certo tempo que você iniciou o tratamento, se repete o exame para ver se houve alguma resposta. Então, ele vai lhe dar uma numeração de alguns parâmetros que você vai acompanhando através do decorrer do tratamento. O principal exame de prova de função pulmonar é um exame chamado espirometria. É um exame relativamente fácil de ser feito. O paciente vai assoprar num aparelho para você analisar ali toda a função pulmonar do paciente. E é, como eu disse antes, é um exame importante para fazer acompanhamento. Em termos gerais, os exames laboratoriais não são interessantes para diagnóstico de asma. Então, resumindo,
O diagnóstico é pelo quadro clínico e as provas de função pulmonar mais importantes para acompanhamento. Em alguns casos, ajuda também no diagnóstico, mas na maioria para acompanhamento do paciente. E falando um pouco do quadro clínico para diagnóstico de asma, suspeita-se de asma quando se tem história de sibilância de repetição. A sibilância é o chiado. Sibilância é o termo técnico do chiado que o profissional de saúde utiliza no seu dia a dia. Então, pelo menos mais de 3 episódios em um ano ou episódios graves, e aí você pode suspeitar de asma. Um outro sintoma é a tosse noturna frequente. Lembrar que a tosse é um sintoma muito frequente em muitas doenças. Os quadros virais, eles dão muita tosse. Então, quando se tem uma tosse noturna frequente na ausência de quadros virais, é uma situação suspeita de asma. Uma outra é a limitação aos exercícios quando a criança ou o paciente apresenta tosse ou chiado. Toda vez que ele vai fazer uma atividade física, ele tem uma limitação, ele não consegue fazer a atividade física plenamente. Por quê? Porque ele tem falta de ar, ele tem chiado e ele começa a tossir. Também suspeita-se de asma. Outra situação é a melhora no uso de broncodilatadores. Broncodilatadores, vamos ver um pouco mais à frente no tratamento, são medicações e que eles relaxam a musculatura do brônquio, então o brônquio se abre. Se o brônquio se abre, é uma situação suspeita de asma. A história familiar de asma também é importante quando nós vamos pesquisar o quadro clínico, mas a história de asma principalmente associada ao pai e à mãe. Tio, primo, tem um tio, tem um primo, isso aí não tem muita importância para o diagnóstico de asma naquela pessoa. Mas a história positiva em pai ou mãe, isso sim é mais importante. E a persistência desses sintomas por mais de 5 anos de vida, como vamos ver um pouquinho mais à frente nessa aula. Então, a persistência de sibilância de repetição, de chiado de repetição, de cansaço, por mais de 5 anos de idade, é uma suspeita forte para a doença da asma. Então, aqui é só mostrando os sintomas, mais uma vez, né? Falta de ar, dificuldade em respirar, a tosse seca, que, como eu disse antes, pode ser produtiva, principalmente no decorrer da crise. Tosse noturna frequente, o chiado em tórax, que é a chamada sibilância, o termo correto técnico é a sibilância, e a dor no peito, menos frequente, essa dor é mais frequente o aperto no peito, que é justamente pela falta de ar que o paciente vai apresentar. Então, como foi dito anteriormente, a asma ela se apresenta em intensidades diferentes para cada paciente. Então, existe uma classificação inicial para quando se faz o diagnóstico de asma. Então, o paciente pode apresentar uma asma intermitente, que é aquele paciente que demora para ter uma crise ou outra. Então, ele tem uma crise, a cada 6 meses ele vai aparecer a outra, um ano depois. Então, esses pacientes possuem uma asma menos grave, chamada asma intermitente. Essa asma pode ser, contudo, persistente, chamada asma persistente leve. É uma asma que tem sintomas persistentes, mas não tem uma intensidade tão grande, o paciente não procura o hospital tão frequentemente, as crises têm um intervalo não tão intensos e são pacientes que a gente consegue fazer um controle melhor. A asma moderada vai se agravando a situação, ele vai tendo mais sintomas noturnos, ele vai ter crises mais frequentes, ele vai ter internações mais frequentes e assim por diante. E por fim, a asma grave, onde o paciente ele vai ter internações frequentemente, ele tem limitação aos esforços, ele tosse de noite todo dia, ele acaba que as internações dele pacientes que vão para a UTI, unidade de terapia intensiva. Então, existe essa diferença de intensidade dos sintomas entre pacientes. Porque aqui um paciente tem um asma mais grave e outros não têm. Isso, infelizmente, nós não sabemos essa resposta. Quem sabe o futuro, né, vai permitir que nós consigamos entender essa situação toda. Então veja só, em lactentes são crianças até 2 anos de idade. Geralmente as crianças começam a apresentar asma nessa idade. Mas nem todo paciente
nessa idade que tem chiado no peito, ele tem asma, tá? Então, é um diagnóstico difícil de asma em crianças dessa idade. Os vírus, eles são causadores frequentes de chiado e sibilância nesses pacientes e que depois desaparecem. Não são pacientes com asma. Então, os vírus, eles têm um papel importante nos casos de sibilância e de chiado nesses pacientes. E por isso é que nós chamamos esses pacientes de lactentes sibilantes. Então, de uma maneira geral, não fazemos diagnóstico de asma em criança abaixo de 2 anos. Nas crianças entre 2 e 5 anos, existe muita dúvida, porque os vírus eles continuam também fazendo papel importante nos episódios de chiado e sibilância desses pacientes. Aí nós levamos em consideração a história familiar, os sintomas fora das infecções de vias aéreas, as infecções por vírus, e os quadros de atopia. Lembra que eu falei da rinite alérgica, falei da dermatite atópica, se existe associação com a rinite alérgica com a dermatite atópica. Então, nós já levamos em consideração essas situações para fazer diagnóstico de asma em criança entre 2 a 5 anos. É sempre uma dúvida grande. Então, abaixo de 2 anos, de uma maneira geral, não pensamos em asma. De 2 a 5 anos, levamos em consideração algumas outras informações. E acima de 5 anos, não. Acima de 5 anos, paciente que tem história, que continua sibilando, continua com chiado, episódio de cansaço, esse paciente realmente nós fazemos diagnóstico de asma. Tá? Então, isso é importante a gente pensar, lembrar disso. Criança abaixo de 5 anos, nem todo paciente que chia, que tem sibilância, ela é asma. Temos que ter essa informação na mente, porque recebo muitos pacientes que chegam já no consultório, já no ambulatório de pneumologia, porque ele já tem asma. E tem muita criança que chia até 5 anos, até um pouquinho mais depois, 6 anos, e depois desaparece. E a gente realmente não entende por que ainda isso acontece. Bom, o diagnóstico então, né? Nós temos o quadro clínico, as provas de função pulmonar, a espirometria e o peak flow. A espirometria é o melhor exame para diagnóstico, mas como eu disse a vocês, é principalmente para acompanhamento dos pacientes. Exame de sangue, hemograma, não vai ajudar em nada para diagnóstico de asma. Os testes alérgicos vão mostrar que ele tem, de uma maneira geral, uma sensibilidade ao ácaro, à fumaça de cigarro, a pelo do animal, que nós já sabemos, então, de uma maneira geral, não há necessidade de solicitarmos esses exames para o paciente. Isso é importante que nós abordamos essa situação, porque nós pegamos muitos pacientes que ficam exigindo a solicitação desses exames, quando na maioria dos casos não tem necessidade. Radiografia de tórax, também não há indicação de se fazer de rotina nos pacientes com asma, a não ser que se suspeite de alguma complicação, mas geralmente as radiografias de tórax dos pacientes com asma vêm normal, então não há indicação de fazer, nem na crise de asma há indicação de fazer radiografia de tórax, certo? A não ser que exista uma outra situação que pode estar associada, uma pneumonia associada, uma outra complicação, e aí você solicita a radiografia de tórax. E outros exames aí são menos comuns para diagnóstico. Então, o diagnóstico de asma, ele é geralmente clínico mesmo. Isso é importante que o paciente conheça essa situação. Então, falar um pouquinho sobre o tratamento. Ele tem 2 pontos básicos. O primeiro ponto do tratamento é o tratamento das crises ou das exacerbações, que ele é feito geralmente nos hospitais, no pronto-socorro, mas ele pode ser feito em casa desde que o paciente seja orientado a isso. Ou o paciente, ou, no caso se for uma criança, os pais do paciente, serem orientados a isso e saberem utilizar a medicação adequadamente. Muitas vezes, fazendo esse tratamento em casa, você evita de ir ao hospital. Mas, de uma maneira geral, ele deve ser feito em unidades de pronto-socorro dos hospitais. E existe o tratamento profilático. O tratamento profilático, ele é aquele que é para evitar as crises. Esse é mais importante. Se você faz um tratamento profilático adequadamente,
talvez você não consiga acabar com as crises do paciente, mas você consegue reduzir e reduzir também os sintomas, certo? Então ele é o tratamento mais importante. E ele tem 2 pontos, né, que é a higiene no ambiente e o tratamento medicamentoso. Vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, falar aqui do tratamento das crises, existem algumas medicações que são feitas. De uma maneira geral, são 2 classes de medicações importantes. A primeira são os broncodilatadores, essas são as drogas, né? Salbutamol, fenoterol e terbutalina. Como é que ele age? Aqui nós vamos lembrar daquela parte da fisiopatologia. Ele age relaxando a musculatura brônquica. Então, lembrando aqui daquele slide que mostramos anteriormente, aqui está a musculatura do brônquio, e essa musculatura ela se contrai. Quando a musculatura do brônquio se contrai, ele fecha o brônquio. E quando fecha o brônquio, dificulta a passagem do ar. Então, o que faz o salbutamol ou o fenoterol, a terbutalina, ele relaxa essa musculatura e ele, consequentemente, dilata o brônquio. Ela é feita de preferência de modo inalatório, através do aerossol. O aerossol são aquelas bombinhas, né? Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente. Pode também ser feito endovenoso, nos casos daquele paciente que está mais intenso. Então, resumindo, ele age relaxando a musculatura brônquica. Isso é importante que você conheça, porque se você tem asma ou tem algum paciente, algum familiar, um filho com asma, você está sabendo agora por que você está usando o salbutamol, tá certo? Porque ele vai relaxar a musculatura e vai abrir o brônquio, tá? Pode ser feito também oxigênio terapia, geralmente nas unidades de pronto-socorro. Associa-se o uso de broncodilatadores ao oxigênio, porque vai melhorar a oxigenação do corpo, mas assim, não é um tratamento específico ao oxigênio, porque ele só vai melhorar as condições do paciente, mas não é específico, tá? E aqui mostrando a vocês como é que é o aerossol, né? Ele é feito através do espaçador. Nós temos uma aula também mostrando como funciona todas as medicações inalatórias, que está disponível para você gratuitamente aqui no nosso portal, no nosso site, na nossa plataforma, e que você pode ter acesso e assistir também, se você quiser saber como deve ser feita, do ponto de vista de técnica, a medicação inalatória. São alguns tipos de medicações inalatórias são feitos de maneira diferente. Esse aqui é o aerossol, que é feito com espaçador, é a maneira mais fácil de se fazer essas medicações broncodilatadoras. E aqui ele pode ser feito diretamente na boca, mas tem uma técnica especial que é explicada lá nesse vídeo, nessa aula para vocês. E também é utilizado drogas de ação anti-inflamatória. Lembra lá que falei para vocês na fisiopatologia que a inflamação é o ponto mais importante da doença da asma, então pronto, tá aqui, tem que ser feita droga anti-inflamatória. E os melhores anti-inflamatórios são os corticoides, que podem ser feitos de forma inalatória, ou pode ser feito oral ou endovenoso. Isso vai depender da situação. O médico que vai acompanhar você vai explicar tudo isso, ou então no pronto-socorro. Se você for no pronto-socorro, o médico vai saber como fazer essas medicações. Tá? Então aqui é mostrando como é que ele age na cascata inflamatória, que nós médicos chamamos aqui, que acontece dentro do pulmão. Então essa é a medicação que vai reduzir o processo inflamatório. Ah, mas são corticoides e tal. A gente tem que desmistificar essa história de corticoides, né? Os corticoides que são feitos do ponto de vista inalatório são em doses muito baixas e você não vai ter aqueles efeitos colaterais graves que o corticoide tem. E os corticoides feitos nas crises são feitos por pouco tempo, 5 dias, 3 dias, no máximo 7 dias, então também não vai trazer os efeitos colaterais graves, que são aqueles pacientes que precisam usar corticoide de longo prazo. Algumas doenças necessitam do uso de corticoide por anos, por meses e assim por diante. Esses são pacientes que vão ter os efeitos. Mas nós que usamos aqui na asma, isso não vai acontecer. Então a gente usa com muita segurança. Então temos que desmistificar essa história do corticoide no uso da asma.
Agora, falando do tratamento profilático, né, quais são os objetivos? Reduzir a frequência das crises, reduzir o uso de broncodilatador e corticoide oral, que são aquelas medicações usadas na crise, como vimos agora. Se o paciente não está tendo crise, não vai precisar usar broncodilatador e corticoide oral. E que o paciente tenha participação nas atividades sociais, escolares, esportivas, e que tenha a sua vida normal e que consigamos normalizar a função pulmonar através das provas de função pulmonar, como já foi dito anteriormente. Então, o primeiro ponto do tratamento profilático é fazer o controle do ambiente. Tá? E isso exige diversas ações que devem ser feitas para ter um ambiente o mais adequado possível para pacientes com asma. Primeira conduta é reduzir a carga alergênica de ácaros. Então, o ácaro ele se acumula na poeira doméstica. Então, tudo que se acumular poeira deve ser retirado. Então, por exemplo, tapete é o pior que existe, é o que mais acumula porque fica no chão, principalmente aqueles tapetes de sala. Então, retirar tapete, cortina de pano ela deve ser lavada sempre, ou de preferência não ter, ou utilizar um material em que você possa fazer a limpeza com mais facilidade, material mais que não seja de pano. Retirar bicho de pelúcia, retirar aquelas almofadas que acumulem poeira. Então, qualquer material que acumule poeira deve ser retirado do ambiente. Manter o ambiente, a casa ou apartamento mais aerado possível, com a ventilação. Isso é muito importante, que o sol possa entrar também. Manter essa aeração é importante. Utilizar capas em travesseiros e colchões, isso é importante porque nós passamos muito tempo em contato em travesseiro e colchões, porque devemos dormir de 6 a 8 horas por dia, e se for um colchão ou travesseiro que houver muito acro, acaba que o contato é muito próximo e por muito tempo é um importante desencadeador de crise. Então, utilizar capas antialérgicas em travesseiros e colchões, se possível, é muito importante. Retirar animais de pelo do domicílio, exatamente por causa do pelo do animal. Pode ficar no quintal, pode ficar na parte de fora da casa, mas é importante que não entre. Fazer o controle do mofo, né, doméstico, da umidade que fica nas paredes. Por isso que também é importante manter a casa aerada e ventilada, porque evita esse mofo, tá certo? Essa infiltração. Isso é muito ruim para pacientes, principalmente no quarto de pacientes que têm asma, porque o contato é muito próximo. E inibir o tabagismo, como disse a vocês anteriormente, o ideal é o cidadão que fuma dentro de casa deixar de fumar. Se for o paciente com asma, esse aí não tem como ter jeito, né? Esse aí tem que deixar de fumar mesmo, senão ele vai viver em um hospital. E se for fumante tabagista, o tabagista deve ir para fora de casa, fumar fora. De preferência, se ele conseguir deixar de fumar, é melhor ainda, né? E existe, além no tratamento profilático, o uso de medicações. As medicações de escolha são os corticoides inalatórios, são as drogas mais eficazes. Por quê? Porque ela combate a inflamação, que é o ponto-chave da fisiopatologia da asma. São medicações que são utilizadas com uma boa segurança, são medicações que vão ser utilizadas por um período prolongado. Quanto tempo? Depende da resposta de cada paciente. Tem paciente que com algum tempo nós suspendemos a medicação, tem paciente que vai ter que usar mais tempo. Isso é muito variável, não tem como a gente saber isso. Os efeitos colaterais são muito poucos efeitos colaterais quando utilizados corretamente. Então, mesmo sendo corticoides, mais uma vez, precisamos desmistificar esse ponto. Não vou usar, isso é corticoide. Dependendo como você está usando, não tem nenhum problema para o paciente. No caso aqui de asma, a segurança se dá principalmente porque ela é uma dose muito pequena. Nós vamos utilizar por muito tempo, mas é uma dose muito pequena. Ela, inclusive, ela é calculada em micrograma, que é 100 vezes menor do que o miligrama, que é o que utilizamos nos comprimidos, na xarope, na medicação oral, por líquido, assim por diante. Então, nós vamos utilizar uma dose muito pequena que dá uma segurança muito grande para a gente. Então, os efeitos colaterais são muito pequenos. E as apresentações são aerossóis, como vamos mostrar um pouco mais à frente, e em pó, também vamos mostrar um pouco mais à frente.
E aqui falando de outras medicações que podem ser usadas no tratamento de asma, só para que você entenda, né? Existem os broncodilatadores de longa duração, são os LABA, tem uma ação de 12 horas e são usados com o corticoide. Geralmente, quando o corticoide ele não responde sozinho, utilizamos a associação com broncodilatadores de longa duração. Lembrar que o broncodilatador, justamente, ele faz a dilatação do brônquio que está comprimido por causa da contração muscular e assim por diante. Um outro tipo de medicação são os antagonistas do leucotrieno, que tem ação anti-inflamatória, e também os imunos biológicos, naqueles pacientes muito graves, com asma que tem muita limitação de vida, não consegue fazer atividade física, não consegue nada, tem muita crise, aí ele tem essas opções aqui, mas o seu médico vai orientar você nesse tratamento. Aqui mostrando a vocês como é feito o aerossol, né, que é a bombinha, através do espaçador. Tá? Passamos isso para as crianças, para os pacientes adultos também usam muito o espaçador. E ele pode ser utilizado direto na boca, mas tem que ter uma técnica especial para isso. E aí você pode assistir a nossa aula de técnicas de medicações inalatórias, que está à sua disposição também gratuitamente no nosso portal. Essas são as medicações em pó, elas podem ser em cápsulas, né? Também está sendo explicado nessa outra aula sobre técnicas inalatórias, medicações inalatórias. E também podem ser esses outros dispositivos, esse aqui chama Turbo Inhaler e esse chama discos, até pelo formato dele. Também podem ser feitas também. São medicações em pó, tá? Tanto essa como aquela em cápsula funcionam muito bem para o tratamento de asma. Esse slide é um slide muito importante para os pacientes portadores de asma, porque vamos falar da adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento é você fazer o tratamento que foi indicado pelo médico que acompanha você. Utilizar as medicações corretamente, na hora correta que o médico indicou, na dose correta, pelo tempo correto e fazer o acompanhamento, fazer o retorno, para mostrar como é que você está, mostrar se houve piora, se houve melhora com a medicação, se há necessidade de mudança. Então, tudo isso vai ser importante você fazer para que se tenha uma adesão correta. A adesão ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Os trabalhos de pesquisa mostram que quanto mais você adere, quanto mais você faz corretamente o tratamento, melhor o resultado. A asma ainda é uma doença sem cura, ela é considerada sem cura. Temos muitas crianças que têm asma na infância, que na adolescência ela desaparece e que nunca mais vai ter nenhuma crise de asma, mesmo assim não é considerada curada da doença, ela pode voltar a qualquer momento. Então, o tratamento da asma ele é igual ao controle da doença. E uma pessoa com asma que tem controle da doença, ele tem uma vida normal como uma pessoa que não tem asma. Você fazendo o tratamento correto, vai ter uma vida normal, função pulmonar normal, sem nenhuma restrição. Então, a vida segue normalmente. Claro que é um tratamento que nós temos que fazer por um tempo prolongado. Quanto tempo? Isso não temos como saber. Cada paciente vai responder de uma maneira. Temos alguns pacientes que nós utilizamos as medicações por um certo tempo, depois suspendemos e ele nunca mais volta a cansar. Temos alguns que usamos, suspendemos e ele volta a cansar, temos que retornar ao uso. E temos alguns que nós não conseguimos suspender a medicação. Temos alguns que diminuímos a dose, e é muito difícil sabermos quem vai utilizar a medicação, por quanto tempo e até quando. Mas, de uma maneira geral, é um tratamento por um certo tempo prolongado. É muito importante que se controle a asma na infância. Quando nós utilizamos as medicações, temos um controle da asma na infância, aumentamos as chances que quando ele chegar na adolescência, isso aí desaparecer. Quanto melhor o controle da asma na infância, melhor a redução dos sintomas na adolescência e ele entra numa vida adulta sem sintomas. Quando isso não acontece, a asma na infância não é controlada, ele chega na adolescência com a asma descontrolada e passa a vida adulta com asma descontrolada e ele corre o risco dessa situação aqui. Essa situação que é chamada irreversível, chamada remodelamento de vias aéreas,
onde infelizmente não vamos conseguir mais ter uma boa resposta no tratamento do que um paciente sem essa situação. Então, a controle da asma na infância vai interferir diretamente na vida adulta e interferir diretamente no aparecimento dessa situação irreversível chamada remodelamento de vias aéreas. E chegamos ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, que possa ajudar você a fazer o tratamento de asma do seu familiar ou o seu próprio tratamento. Espero que você tenha entendido melhor como é que funciona essa doença tão frequente nos nossos dia a dias. Se você gostou, pode indicar a outras pessoas que você conhece que também têm asma e que podem ter acesso a essa mesma informação que você. Até a próxima!